Estou aqui no centro de Katmandu. Mas eu estou certo no Senhor de que isso é o que o Espírito gostaria que fosse derramado. Então eu vou lhe convidar para abrir a Bíblia comigo no livro de Naum, o Elcosita. Esse livro com certeza tem na Bíblia sua também. Bem sei que não é costumeiro de lermos este livro. Naum, capítulo 1. Verso 1 até o 7. Leremos 7 versículos esta noite. Diz assim: advertência acerca de Nínive. Livro da profecia de Naum, o Elcosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que nele confiam. Amém. Se posso pedir-lhe, feche seus olhinhos, por favor. Rei eterno, imutável, perfeito e poderoso, mais uma vez nos rendemos à grandeza tua mediante a palavra lida, e que teu Espírito possa nos instruir e aprender dele aqui esta noite, pois enquanto eu estiver a falar, que teu Espírito venha a nos ensinar, pois a única coisa que posso fazer ao teu povo, que é sábio e inteligente, é transmitir-lhes a palavra, mas bem sei que o aprendizado vem de ti. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Naum é conhecido, obviamente, como um dos profetas menores, e a sua profecia é por muitos tida como que pavorosa, difícil de ser recebida, justamente porque é uma profecia doída, dolorosa e bastante difícil para se interpretar e também para tentar aplicá-la no dia a dia. Entretanto, a sua profecia é relativa a outros profetas, tanto quanto Jeremias, ao Ezequiel, Oséias,
têm as mesmas durezas da palavra dita. Embora Naum aqui ele esteja sendo prático na sua palavra profética e com exclusividade à nação assíria, a cidade de Nínive, ele tem algumas coisas em Deus que pode nos ensinar esta noite aqui, e eu pretendo fazê-lo. Nós estamos hoje sendo bombardeados, quem tem bastante acesso à internet e aos meios de comunicação, como o Facebook ou outras coisas, tem percebido de maneira abundante a quantidade de fotos de guerras na Síria, de mortes de tantas crianças, mísseis, do descaso da humanidade ou da ONU em relação ao que está acontecendo na Síria hoje. Eu acho que todos aqui, esta semana, receberam em seus Facebooks várias e várias fotos de pessoas que moram na Síria e que estão espalhando para o mundo inteiro os retratos da dor, da tristeza, da morte, da angústia que tem acontecido naquela nação. E é interessante perceber que, embora essa coletividade esteja atenta ao que está acontecendo no sentido de ter as fotos e até comentarem, mas a comoção é tão pequena, o envolvimento enquanto que em oração, enquanto se colocar diante de Deus de forma real e duradoura é tão pequena que a gente percebe que nada mais é do que o compartilhar das desgraças alheias. Perceba que esse momento em que a Síria está passando por uma guerra interna, mas das piores que já teve até então, o Espírito do Senhor me levou essa tarde, não relacionado a isso, mas de alguma forma preciso lhe colocar a par do que está acontecendo aqui, nesse texto, em relação ao que está acontecendo hoje no mundo nosso. Perceba que Naum, ele se adequa a esta noite, não apenas no contexto da dureza de sua palavra, como um alerta profético a nós, mas ele também se encaixa como um contexto histórico, para você entender isso de maneira mais clara. A Síria, que hoje existe, que é um país de extensão territorial bastante grande, com uma miscigenação de pessoas, onde as suas origens não são mais as mesmas. Os habitantes sírios hoje não são os mesmos que fundaram a Síria séculos e milênios passados, como Nimrod foi o fundador da Síria e que edificou Nínive, isso há 4, 5 mil anos atrás. Perceba que esse mesmo povo que está ali é um conglomerado de pessoas de vários lugares, mas a maioria são os filhos de Ismael, que habitaram e que tomaram a Síria e viveram ali. Para se tornar como é Síria nos dias de hoje, que é o mesmo país que Naum profetiza, esse momento em que Naum está profetizando está relacionado ao período de 740 antes de Cristo. Nesse tempo não tinha Síria, mas tinha Assíria. A Assíria existente antes mesmo de Abraão. Logo os filhos de Noé que fundaram esta região, a Síria, e se estabeleceu como Assíria preponderantemente dentro de guerras e conquistas, como Império Assírio. No ano 732, 8 anos depois desta profecia, perceba que a Assíria invadiu Israel e destruiu por completo Israel. Destruiu de maneira dantesca, absurda, estrondosa. E é essa mesma nação, a Assíria, que, alvo de Deus, nas palavras de Jonas, foi lá e triunfou uma palavra profética sobre eles, e eles triunfou sim, porque veio um arrependimento sobre Nínive, e 120 mil pessoas se converteram a Jesus nessa época de 740 antes de Cristo. Só que os assírios se inflaram em seus corações. Assurbanipal permitiu que o povo endeusasse, criasse para si outros elementos de fé, de modo que,
como destruíram por completo a Israel, varreu as 10 tribos do mapa, tanto que até hoje as 10 tribos desapareceram, e em 48 se formou exatamente a nação de Israel, mas composta pelos judeus que sobraram do que era Judá e Benjamim. Perceba, portanto, que depois que eles destruíram Israel, passaram 80 anos, eles invadiram Judá, mas não conseguiram destruir Judá, porque um rei que invadiu, chamado Senaqueribe. Ezequias era rei naquele período. E Ezequias orou ao Senhor. E Deus mandou Isaías até o palácio em resposta à oração de Ezequias. E Deus disse: a batalha a partir de agora é minha. E naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo e destruiu 185 mil soldados assírios. Senaqueribe, portanto, voltou derrotado para o seu país, a Síria. Mas o seu orgulho permaneceu. Mas no ano 612 antes de Cristo, essa profecia já tinha sido liberada por Naum. Então levanta Nabucodonosor, junto com os medos, e invadem a Síria e destroem-na por completo. A profecia de Naum, no capítulo 2 e 3, narra detalhadamente o que a história veio contar séculos e milênios depois. Narra de maneira ardente, cerca de 30 anos antes, e depois, quando acontece, a história escreve em pedras a derrota dos assírios. Deus disse através de Naum que varreria o nome Assíria do coração das pessoas, e varreu de forma poderosa. Não sobrou absolutamente nada. Nabucodonosor e outros reis destruíram a região dos assírios. Quando os gregos assumiram, Alexandre o Grande passou a dominar. Então ele permitiu que um novo estado, uma nova nação se levantasse, e essa nova nação, com os conceitos gregos, mas também com algumas culturas de outros povos, se estabeleceu nessa mesma área, com o nome de Síria. Não mais Assíria, mas sim Síria. E os habitantes da Síria, desde os dias de Alexandre, eram em sua grande maioria ismaelitas, os mesmos filhos de Ismael, filho de Abraão, que habitavam diante dos filhos de Deus, a saber, Israel, e migraram para esse lugar, e lá tomaram e se formaram, portanto, a nação síria, que ao longo dos séculos se tornou potência, foi destruída pelos otomanos, voltou a ser de novo, tornou-se um país de novo, foi destruída pelos curdos, e os curdos mantiveram o seu domínio até os dias de hoje. E a Síria é, portanto, dividida em pelo menos 4 fragmentos. E dentro desses fragmentos, um deles se destaca como Estado Islâmico, que pretende estabelecer uma república ou um califado, como eles chamam, islâmico dentro daquela nação. Embora a Síria seja uma república islâmica, mas não é um califado islâmico. Diga-se de passagem que Ezequiel profetizou dizendo que Damasco, na Síria, passariam séculos e passariam milênios, mas Deus julgaria Damasco e colocaria ela pedra sobre pedra. Isso aconteceu há 2 anos atrás, quando Damasco foi completamente varrida pelo Estado Islâmico. Perceba que ainda assim, a ira de Bashar al-Assad, que é o líder da Síria hoje, continua contra os mais fracos, continua contra os menores, continua contra os desprovidos de segurança, a saber, a população. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem simplesmente o fato, não apenas da ligação histórica desta nação, mas também o prenúncio do que Naum quer dizer e nos ensinar através desses versículos iniciais. Como já fiz o preâmbulo desse versículo primeiro,
ele conclama a todos no versículo 2 e dá algumas características de Deus. E ele diz que o Senhor é um Senhor zeloso, zeloso e vingador. Nós temos, queridos, que parar para pensar em algo aqui. Eu me lembro, nos meus primeiros passos de fé, e isso também foi me corroborado por conhecer muitas pessoas que cresceram na igreja. E nos meus primeiros passos de fé, logo que me converti a Cristo, o Deus que me fora apresentado era extremamente difícil de compreender. As pessoas geralmente me apresentavam assim: ou você faz isso para Deus, ou Deus vai esmagalhar você. Ou você vigia e tenha boas obras, ou Deus vai se irar num dado momento e não vai dar nem tempo de você respirar. As pessoas diziam: não espirre na igreja, porque Deus é bravo, Ele não gosta. Outros pastores diziam: jamais se sente ao lado de sua namorada, como era o nosso caso, porque Deus há de julgar a causa e te colocar numa cadeira de rodas. Ouvimos isso muitas vezes. A tirania de um Deus assentado no trono, ranzinza, bravio, extremamente estressado, torcendo para que qualquer um de seus filhinhos cometam pecado, só para ele ter o prazer do castigo. Esse Deus eu aprendi logo no início da minha fé. E realmente eu tinha muito medo dele. Eu acho que qualquer uma aqui que tem uma fé mais antiga tem esse mesmo sentimento. É ou não é verdade? Viveram debaixo desse mesmo jugo. Entra na igreja de cabeça baixa e não olhe do lado, porque Deus pode estar em algum lugar. Não cante tão alto, porque Deus pode não gostar do tom da tua voz. Enfim. Entretanto, a hipocrisia religiosa nos levou a conhecer um estereótipo de um Deus que nunca foi. Criado sob a ideia humana de um distanciamento, eu acredito até que na boa vontade de promover na igreja um temor, no excesso de zelo pastoral, de levar a igreja a perceber que de fato precisa entender o que é o sagrado, o que é o santo, o que é o puro. Mas no extremo zelo, levou as pessoas a terem medo de Deus e não temê-lo. Terem medo da pessoa de Deus e não se submeter a Ele em temor. Terem medo da ira de Deus imediata e não se submeter a Ele, para que possa ser corrigido quando necessário for. Dessa forma como ele foi apresentado, se torna, portanto, inacessível. De forma nenhuma é possível ter relacionamento com ele, porque sua ira o antecede. Quantas mensagens que eu ouvi sobre a ira, a grandeza da ira de Deus, a ponto de não me permitir sequer imaginar que eu pudesse me relacionar com Ele, senão através das coisas que eu tinha que fazer. O Deus que inicialmente que eu conheci era um Deus que você faça tudo de maneira correta, para que no mínimo Ele não te mate. Então era um risco servir a Deus. Como era arriscado, irmão do céu. E o que é pior, que o mesmo Deus colocava espiões Sherlock Holmes de plantão para nos vigiar. Quando jovem eu tive o desprazer de trabalhar com um presbítero que ele se disfarçava de mendigo para nos vigiar. Tal era o temor de Deus. E dos diáconos, que também eram bravos para dedéu. Perdoe-me por expor essas coisas, mas é assim nesse ambiente que a maioria de nós foi formada. Onde nunca entendemos que poderíamos relacionar com Deus como Ele de fato é. E quer saber, embora esse zelo seja extremado, seja por uma razão boa, mas acredito plenamente que Deus nunca quis que assim fosse. Porque isso tolhiu de nós um tempo precioso de relacionamento com Ele. Mas por outro lado, nós chegamos num tempo
aonde o temor por completo foi varrido da igreja. Se num tempo anterior a esse, a gente desenhava Deus de uma forma inacessível e extremamente irado, que você não ousava olhar para Ele, e quando falava o nome dele, eu falei o nome de Deus em vão, perdoa, imediato. Nós chegamos no limiar de um tempo onde se varreu de dentro da maioria do contexto cristão o princípio de temor e reverência e cuidado diante de Deus. Hoje a gente tem um Deus pregado diferente do que a gente conheceu no passado, mas já no extremo maior. Perdemos a linha do equilíbrio. Naquele tempo tinha um Deus irado demais, agora tem um Deus mole demais. Naquele tempo tinha um Deus que não suportava o fraco, agora tem um Deus que nem sequer exige que lhe respeite como Ele é. Estamos num tempo onde as pessoas esqueceram que Deus é extremamente amor puro, mas que o mesmo amor dele exige uma justiça pura. Esquecemos o que Paulo escreveu aos Romanos, para levar em conta a misericórdia de Deus, mas levar em conta também a severidade de Deus. Que o mesmo Deus que tem um padrão de justiça altíssimo, é o mesmo Deus que tem um padrão de misericórdia altíssimo. Então estamos em dois polos completamente distantes um do outro, quando na verdade deveríamos ter o equilíbrio e conhecer Deus como de fato Ele é, e temê-lo por aquilo que Ele é e representa. Temê-lo não simplesmente pelo medo de ir para o inferno, mas temê-lo para não perdê-lo. Antes de ter temor de Deus para não ir para o inferno, eu quero temor de Deus para não perder a presença dEle. Porque pior do que o inferno é ficar sem Deus. Pior do que o fogo ardente é ter o fogo ardente e não ter Deus. Quer saber? Viver sem Deus aqui já é ruim. Agora imagine no inferno, onde a certeza absoluta de que nunca mais teria experiência com Ele existe de maneira vital. Então Naum diz: Ele é um Deus zeloso e vingativo. E o texto diz que além de ser vingador, Ele é cheio de furor. Ele se ira. Mas Ele não está falando disso aqui acerca dos crentes. O que Ele está dizendo de maneira muito clara aqui é que Ele não faz vistas grossas para a iniquidade. É que Ele não suporta a hipocrisia religiosa. É que Ele detesta ser desprezado e substituído por outros ídolos. É que Ele não suporta quando os seus filhos decidem deliberadamente escolher a quem amar, e principalmente objetos fabricados por suas próprias mãos humanas. O que Naum está dizendo é que Ele é extremamente zeloso, e tudo aquilo que Ele disse, sem sequer faltar um tio, há de se cumprir. E que o mesmo Deus que antes julgava o pecado é o mesmo Deus que, embora cheio de amor e graça, hoje também julgará o pecado. E o que isso me ensina em relação à Síria? Ensina-me que tanto quanto as guerrilhas que estão lá, tanto quanto a promiscuidade que tem aqui, Deus não está com os olhos fechados a isso. Significa que toda a injustiça que os homens estão causando aos desprotegidos, aos descamisados, aos pequeninos do Senhor, todas essas injustiças estão sendo vistas por Deus, e Ele vai pedir conta, seja deles tanto quanto nosso também. Ele pedirá conta daqueles que tiram a vida, mas Ele pedirá conta daqueles que poderiam promover a vida e não fazem. Ele pedirá conta.
Ele pede a conta daquele que se levanta e destrói o ser humano, mas ele pede a conta daquele que também não se levanta e não promove a vida do ser humano. Significa que a minha omissão também é pecado. Significa que eu olhar da prateleira de cima e simplesmente perceber que os que estão se matando embaixo não são do meu time, ignorá-los, eu enquadro-me no mesmo padrão de injustiça, pois eu devo fazer o bem e não faço, logo sou iníquo. É um Deus justo, zeloso, mas Ele não esquece aquele que faz e que comete as coisas erradas. É por isso que nós devemos dar glória a Deus em todo o tempo, porque o Cristo nos favoreceu com o seu sangue na cruz para lavar os nossos pecados. E foi João que disse que não devemos pecar e não podemos pecar. Mas se em algum momento pecarmos, Deus de maneira nenhuma vai vir com um facão e cortar o nosso pescoço, como eu pensava antigamente. E talvez como até você pensou antigamente. Eu conheço um pastor que o cara leva tudo isso numa literalidade tamanha. E o indivíduo ainda tem muitas igrejas por aí fora. Ele disse que ele o pastor Eugênio também conhece. Esse cara é o rei de Deus, o prumo de Deus. E quando um obreiro dele comete qualquer desatino, ele chama mais 2 obreiros, vai lá no gabinete, pega uma vara e dá no couro do rapaz. E é de verdade. E o que é pior, tem um monte de obreiro e tem igreja grande. Como é que pode? O povo que gosta de apanhar. Tem gosto para tudo nesse Brasil, irmão. Você vai encontrar gosto para tudo. Ele é o prumo de Jeová, diz ele. Uau. Sai de ré. Embora é perceptível que Deus não deixa nada debaixo dos panos. E vocês são sabedores disso. Nós somos sabedores disso. Essa geração é a geração dos panos quentes. É a igreja do tempo dos panos quentes, onde os desatinos são colocados debaixo do tapete, ou põe um pano quente em cima, principalmente dependendo de quem for que fez a coisa. Dependendo de quem seja, trata logo. Mas dependendo de quem é melhor pôr um pano quente, porque tem uma família grande. Mas eu quero adverti-los que Naum ainda diz que Deus continua soberano no trono, e aonde Ele ainda reina, Ele mesmo não deixa nada debaixo do tapete, e nem também com pano quente em cima. Significa que esse é um tempo de nós percebermos como estão os nossos passos. Qual é a linha que estamos andando? Se estamos no equilíbrio correto, entendendo o temor do Senhor, nem para o lado tão duro, tão esmagador, e nem para o lado que é totalmente desleixado quanto às coisas do eterno, mas estamos caminhando piamente, retamente, santificadamente diante do Senhor, entendendo que a gente tem que viver primeiro para pregar depois. Naum chama-nos atenção, porque ele quer mostrar algumas características. E é maravilhoso perceber como ele consegue fazer isso de uma forma, ao mesmo tempo, parece que vai assustar a gente, de repente nos leva para dentro do coração de Deus. Ele diz: Deus é irado, Ele é. E é verdade. Mas Deus não é irado com todo mundo, Ele é irado com o pecado. Deus não tolera pecado, irmão. E sabe o que é pior? Ou, aliás, melhor? Ele não tolera nem quem tolera pecado. Ele não tolera o pecado e detesta quem tolera o pecado. É por isso que ele diz à igreja de Éfeso: eu sei as suas obras.
sei que tem feito coisas boas, mas tenho, porém, contra ti, que toleras a Jezabel. É por isso que ele fala através de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que ele entregou o ser humano às mais vis paixões contrárias à natureza. E ele traz ali uma sequência de 16 ao 17 adjetivos da ineficácia do homem na terra. E por fim ele diz assim: e ele condena todas essas práticas e também aqueles que nelas consentem. Às vezes a gente acha que é só não praticar, mas ignorar o que pratica, achar normal, também é pecado, segundo Deus. Então eu fico, sabe, com o coração apertado ao ver cristãos que professam o nome de Jesus defenderem ideologias, ou sistemas que defendem ideologias de destruição de famílias. Eu fico escandalizado quando crentes tentam argumentar comigo, não argumentam porque não dou trela para esse tipo de coisa, mas tentam argumentar acerca de sistemas políticos, ainda que estão com provas de roubalheira, mas ainda assim defende. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Porque como crente eu não posso nem gostar do pecado, e eu não posso nem sequer apoiar quem faz. Não posso. Porque eu preciso ser crente para ir para o céu, irmão. Nós não podemos ser crentes simplesmente para passar um tempo religioso aqui. E não se engane, os dias estão findando. Se você soubesse a construção da plataforma do anticristo, em que grau ela está, se você soubesse que Daniel profetiza que essa nação que antes era a Síria e agora é Síria, se levantaria em guerra antes da manifestação do anticristo. Se você soubesse, você ia saber que está chegando o tempo. Mas o anticristo não sai da Síria, ele sai de Roma, se você quer saber. Perceba que Naum, ele vai adiante. Ele diz que o Senhor toma vingança contra os seus adversários e armazena ira contra os seus inimigos. Ele não está falando dos seus inimigos. Crente não pode ter inimigo. Ele está falando daqueles que o têm como inimigo, e de fato o têm. Inúmeras pessoas têm Deus como inimigo, tem o Cristo como inimigo. Não precisa ir muito longe, a mídia está cheia de programas assim, para tentar destruir a sua fé, secularizar aquilo que é espiritual. Perceba que Deus, ele não esquece de nada, está tudo anotado na agenda dele. Há poucos dias atrás eu falei aqui no juízo final, e acredito piamente nisso. Cada uma das ações que serão julgadas no juízo final estão não apenas escritas, mas armazenadas de forma visível. Por quê? Porque Deus é Deus do passado, tanto quanto é do presente, tanto quanto do futuro. É impressionante como ele se manifesta. E Naum traz isso sobre um prisma completamente diferente. Ele apresenta Deus na sua santidade, no seu governo, na sua justiça, mas um Deus acessível. Ele diz assim, verso 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder. Ele está dizendo, Deus é longânimo, irmão. Isso o próprio Pedro diz, que Deus é longânimo em seus juízos, esperando que todos venham a se arrepender e alcancem a salvação. Deus é o tipo do pai que dá muita corda para os filhos, e ele puxa o anzol quando a linhada foi muito longe. Ele quer dizer que Deus é lento em irar-se. Olha para essa pessoa aí do teu lado que está um pouco assustada e diga para ela assim, calma.
Vai melhorar a coisa aqui. Ele é lento em irar-se. Significa que se fosse você no lugar de Deus... Aliás, tenta fazer essa enquete com quem está pertinho de você. Vamos lembrar as fotos sírias. Você pega uma criancinha daquela ensanguentadinha, e você sabe quem foi que soltou a bomba. Se você estivesse no lugar de Deus, pergunte para essa pessoa que está do seu lado: o que você faria? Fala para mim. Voilá. Fala para mim. Não é? Se você estivesse aqui na terra e encontrasse um cara como esses que estupraram 7 meninas no Nordeste, você faria com ele? Se fosse Deus por 10 segundos. Rapaz, se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos que é como um dia, então 10 segundos dá para destruir o mundo todo. Julgaria todos de uma vez, só deixaria os inocentes. Sobraria quantos? Pergunte para quem está perto: sobraria quantos inocentes? Hã? Apenas crianças. Então ele é longânimo. Às vezes eu pergunto a ele: por que o senhor não age depressa, Senhor? Por que o senhor não tem que fazer? Faça logo. Foi Jesus quem disse: o que tiver de fazer, faça depressa. Mas ele é longânimo porque ele dá tempo das pessoas se arrependerem. Ele tem os seus planos. Ele está sentado no seu trono e nada foge ao seu controle. O mundo pode estar acabando aqui embaixo, mas Deus continua sentado sobre o seu trono, no controle da situação. Se ele fosse fazer a vontade do coração dele, ele interferiria em tudo. Mas ele respeita a própria lei que ele criou. Ele deu a terra ao homem. Salmo 115, verso 16: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quem promove o mal no mundo é Deus. Quem destrói a natureza é Deus. Quem acaba com a vida é Deus. É o próprio. Os mesmos, nós os mesmos, que estamos cheios de misericórdia por conta de uma vítima, ao mesmo tempo estamos cheios de ódio por causa do agressor. Como pode uma fonte nascer 2 tipos de água? Perceba, diz Naum, Deus, ele demora em irar-se. Agora esse demorar de Deus, no caso da Síria, foi 150 anos. Ele esperou 150 anos. No caso do Egito, 400 anos. No caso dos judeus, 1940 anos. Esperando. E o que ele fez nesse tempo? Ele estava trabalhando por você, trabalhando a igreja, para que chegássemos aqui. Sabe, queridos, ele é tardio em irar-se, mas é grande em poder. Significa que ele continua atuante, e a hora que ele quiser agir, seja na vida de alguém, ou seja de uma nação, ele age. Isso me leva a pensar algumas coisas. É claro que não tem como eu dizer todas elas, mas ele diz assim, ó: além de ele ser grande em força, e ao culpado ele não tem por inocente. Não adianta eu fazer caras e bocas diante de Deus. Não adianta eu agir de um jeito na prática do dia a dia.
e vir aqui dentro do templo e levantar as minhas mãos e adorá-lo e gritar e bater palmas e glorificar de forma audível, como se isso fosse tampar e Deus fosse não ia levar em conta aquilo que eu cometi durante o dia. Aquilo já está armazenado. E se eu não corrijo tal coisa, eu vou colher o fruto disso no outro dia. Diga para quem está ao seu lado: Deus não se deixa escarnecer. Sabe, olha o que ele disse a Isaías. Vem comigo, por favor, nesse texto. Eu preciso que você compreenda isso. Como o Senhor é extremamente amoroso, mas ao mesmo tempo que é amoroso, Ele traz palavras de grande apreço. É interessante o capítulo 40 de Isaías. O verso 27 ele diz assim. Aliás, preciso voltar um pouco. O verso 15, olha o que ele diz. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. O verso 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele está dizendo: não passa despercebido por mim. Nada do que acontece na sua vida ou na terra passa despercebido por ele. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O Salmo 101, verso 6 diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Então, diga para quem está pertinho de você: o Senhor continua atento e olhando firmemente para você. Como é maravilhoso, sabe? Naum, ele continua e diz: mas o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que coisa mais linda. Primeiro ele apresenta um Deus soberano, justo, com uma balança equilibrada, que não admite a coisa errada, mas que julga retamente, que não mata sem a explicação, que não traz o juízo sem antes dar oportunidade de mudança. Sim, um Deus que avisa primeiro, mas o seu aviso vem revestido de promessa. Todo o seu conselho traz consigo um julgamento. Sim, é verdade. Em todo o tempo ele sempre avisou e sempre foi longânimo, e as pessoas não escutam. Quem dera eu pudesse aqui te levar a inúmeras passagens onde Deus não se cansa, mas ele cansa o povo de falar, e as pessoas ainda não dão ouvidos. Imagine Noé 100 anos pregando e as pessoas não ouviram. Ele entrou só com a sua família na arca, nem os seus próprios familiares ouviram. Imagine o testemunho de Abraão por tantos anos. Imagine o testemunho de José dentro do Egito, anunciando o juízo de Deus, mas de maneira nenhuma os egípcios quiseram atentar para aquilo que Deus iria fazer. Perceba os anúncios proféticos de Deus a Israel, o próprio povo de Deus, usando Moisés. Quantas vezes tentaram Deus? 10 vezes. Quando se torna nação, Deus levanta juízes e profetas, levanta Samuel e profetiza por 40 anos.
levanta Davi como profeta também e libera a palavra por outros 40 anos. Levanta Isaías, Jeremias, Micaías, Miqueias, Ezequiel, Obadias, Amós, e libera palavras proféticas dizendo: mudem. Mas as pessoas não mudam, parece que não dão ouvidos. Então ele nunca julga sem antes dar oportunidade. Diga para quem está ao seu lado: Deus nunca é injusto. Ele nunca vai te julgar sem antes usar alguém para te promover ao arrependimento. E não se engane, irmão, ninguém passa a perna em Deus. Nós podemos fazer pilantragem com qualquer um, nós podemos esconder os pecados de qualquer pessoa, nós podemos fazer coisas ilícitas em qualquer lugar e esconder de maneira bem escondida, mas nunca conseguiremos escapar dos olhos de Deus. Nunca. E Ele nunca, de maneira alguma, vai arrancar o seu pescoço sem antes te dizer: filho, mude, muda de opinião. Se não usar alguém, Ele bradará na sua consciência, Ele usará coisas inanimadas, mas Ele usa. Ele é justo. E Naum prossegue e diz que ele tem o seu caminho na tormenta. O que é isso? Você já percebeu que todas as vezes que Deus faz uma promessa, como já disse, vem uma luta? Já notou isso na sua vida? Se você fazer um diagnóstico de tudo que você já viveu, você vai perceber que sempre que teve uma promessa divina por meio de alguém, de imediatamente você foi submetido a uma luta. Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque nós precisamos da luta, nós precisamos da tormenta, nós precisamos da tempestade. Primeiro porque Deus habita no meio dela, então Ele te leva para dentro dela, porque é nesse lugar que você encontra com Ele. É no meio da tempestade que nós temos as melhores experiências. É no meio das lutas que a nossa sensibilidade está mais apurada. É no meio da lágrima que o nosso espírito consegue capturar mais a voz de Deus. É quando a gente está atacado, sofrido, sofrendo, que parece que a nossa alma atrai Deus como um imã. Você fica sensível, você fica pronto a ouvi-lo. Mas é claro que isso é passado por um processo. Poucos dias eu vi uma matéria que fiquei encantado com ela. Na Discovery, os caras fabricando espadas manualmente, caseiramente, e fundiam a espada e demorava, ia talhando ela, ajeitando ela. E uma das coisas mais bonitas que eu achei na reportagem foi que o ferreiro deixava parte da espada vermelhinha. Então pegava uma marreta enorme e batia naquela parte vermelha com muita força até ela escurecer. Aí colocava na água, olhava, ia de novo e aquecia outro ponto específico e batia naquele ponto específico de novo. E aquilo é tão bonito porque, ao lembrar dessa cena e estudar isso, eu percebi que a palavra grega tentação, que é a mesma palavra grega usada para provação, vem do hebraico massá. E a palavra massá significa arrancar os pontos fracos. Ele bate na espada para tirar o oxigênio de dentro dela, para fortalecê-la. Porque se deixar ela daquele jeito, qualquer golpe ela quebra. E é isso que significa passar por tempestades. Naum está dizendo que se somos submetidos a um vento forte, em algum momento atravessamos a tempestade, Deus está fortalecendo algum ponto fraco de nossa vida.
Ele está batendo em alguma área da nossa vida. Alguma área que nos torna quebrável. Alguma área que nos torna manipulável. Então ele aquece com o fogo e ele bate até fortalecer. Então olha para quem está ao seu lado e pergunta: se está na fornalha, agradeça. Porque Ele é aquele que anda dentro da fornalha. Sabe? Naum disse que a especialidade dele é fazer um caminho na tormenta e na tempestade. Ou seja, você quer ter mais de Deus, dá trabalho para Ele, cria problema. Quanto maiores serão os seus problemas, mais a probabilidade de você ter Deus se aproxima. Parece ser uma mensagem nada popular para esse tempo dos nossos dias, onde as pessoas te prometem um evangelho sem problemas. Mas o verdadeiro evangelho te promete uma vida cheia de problemas, porque são os seus problemas que te afinam para chegar pertinho do Deus Todo-Criador. É por isso que ele diz que o Senhor é bom. Ele disse que Ele é a fortaleza no dia da angústia. Uma das canções mais bonitas que os salmistas escreveram, os filhos de Coré, eu vou lê-lo para você. É o Salmo 46. Essa canção ela é tão maravilhosa que ela nos leva a perceber um Deus que julga retamente, mas que não desampara os seus filhos em momento algum. Olha o que diz o texto. Cante comigo esse texto. Vamos lá. 1, 2, 3. Deus, peraí. Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É auxílio de vez em quando. Quando? Sempre presente. Significa que amanhã de manhã, quando você estiver no meio da luta, e amanhã à noite, quando você estiver irado, na terça-feira, quando você estiver angustiado, na hora do almoço, quando você estiver preocupado, Ele está sempre presente. Mas você já percebeu que quando você está na luta, parece que você está só? É na verdade, quanto maior é a prova, maior parece que é a sua solidão. Aí você olha para a esquerda e diz: Deus, eu não estou te sentindo agora. Eu te senti ontem, mas agora que eu estou mais precisando, não estou te sentindo agora. Já aconteceu isso com você? Você procura nos lugares que você encontrou Ele outro dia. Aí o seu coração começa a gritar e dizer: onde Ele está? Eu preciso de Deus. Eu estou no meio da tormenta, mas eu não consigo achá-lo. É que a gente tem a falsa ideia, construída pelo falso evangelho, de que a presença de Deus expulsa toda a tempestade. Mas essa é uma falsa ideia. A presença da tempestade não indica a ausência de Deus. A tempestade indica que Deus está lá, porque Ele mora dentro dela. Ele faz o seu caminho dentro dela. Então o que fazer para encontrá-lo? Como encontrá-lo no meio da tempestade? É aqui que está o segredo. Eu queria que você liberasse essa palavra antes de orarmos para quem está pertinho de você. Diga: quando você estiver no meio da tempestade, não precisa procurar o Senhor para encontrá-lo. Diga de forma bem forte para essa pessoa, diga: porque o Senhor, Ele mesmo virá te encontrar. Ele diz assim para você: mas agora, assim diz o Senhor que te criou e te formou, ó Jacó, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu
és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por amor a ti. Na tempestade, quando se sentires só, acalma-te, porque Ele virá ao teu encontro. Com certeza virá. Essa canção que nós acabamos de citar, o primeiro versículo do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo quê? Pelo que não temeremos. Ainda que a terra mude e se transporte para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, Deus está no meio dela, não será abalada. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, em meio à tempestade, em meio às durezas da vida, esteja bem certo: há um Deus no trono, justo sobre toda a causa. Aquele que te ofendeu, que te machucou, que te roubou, que te passou para trás, Ele não esqueceu. Você não tem que se lembrar dessa pessoa, porque Ele já se lembra. Você não tem que carregar essa pessoa no seu bolso, porque Ele já carrega nos livros dele. Você não tem que agora correr atrás da justiça por causa dessa pessoa, porque Ele fará justiça para você. Confia nele, acredita nele, deixa Ele trabalhar por você, deixa Ele ser Senhor sobre a tua vida. Permita que somente Ele se assente no lugar de governo da sua vida. Eu queria que você estivesse em pé, por favor. A última frase que li esta noite, o versículo 6, Naum diz: quem lutará contra o Senhor? Quem intentará alguma coisa contra o Senhor? Quem poderá fazer alguma coisa contra Ele? E a última frase do versículo 7, para mim, é a mais linda desse livro de Isaías. Na minha versão, diz assim: Ele conhece aqueles que nele confiam. O mais bonito do Evangelho não é você conhecer a Deus. O melhor do Evangelho é Deus conhecer você. Até os hindus conhecem a Deus. Até os assassinos conhecem a Deus. Os perdidos conhecem a Deus. Os mais malignos homens conhecem a Deus. É por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando julga as pessoas, ele diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, em teu nome eu fiz grandes milagres, expulsei demônios, profetizei, fiz maravilhas. E Jesus olha para eles e diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu termino essa noite diante da palavra de um Deus zeloso, cuidador, amoroso, justo, fazendo-lhe essa pergunta. Nosso relacionamento com Deus permite Ele de fato dizer: eu conheço você. Permite? Somos conhecidos dEle o suficiente para que Ele possa ser o nosso refúgio de fato e verdade. Como o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária,
Quando homens veem o quanto Deus o usa, então em um dado momento os filhos de Seva vão expulsar demônios, e diz: eu esconjuro-vos como Paulo os esconjura. Então os demônios que estavam naquelas pessoas disseram: conhecemos a Jesus, bem conhecemos a Paulo, mas vós quem sois? O maior alvo de um cristão é ser conhecido no céu e no inferno também. Nós precisamos ter esses dois tipos de conhecimento: sermos conhecidos no céu e sermos conhecidos no inferno também. No inferno, por saber quantas vezes foram nos tentar, mas todas as tentações que eles vieram contra nós apenas nos fortaleceu, nos aproximou do Senhor da tormenta. Nos céus, assim como Daniel, homem de Deus, Gabriel diz a ele: és homem muito amado nos céus. Então, como está o nosso relacionamento com Deus? O servimos por medo? Estamos aqui essa noite por obrigação? Por medo de Ele pisar no teu calo? Ou está aqui porque ama a Ele e quer se relacionar com Ele? Eu vou lhe pedir para você inclinar a sua cabecinha agora, fechar os seus olhinhos, por favor, e de maneira imediata fazer uma retrospectiva na sua vida. Fazer uma análise na sua vida e ver que tipo de relacionamento a gente tem nutrido. Temos procurado Deus aonde? Enquanto Ele está tão perto. A religião nos apartou dele, nos levou para tão longe, achando que nossos feitos é que traz Deus. Como estamos enganados. Aí a gente sofre, malha, busca, mas não o encontra. Entra uma luta e sai luta e continua buscando Deus. Hoje eu quero te convidar a deixar Deus te encontrar. Quero te convidar a deixar o Senhor te achar no meio da sua tempestade. Se você está atravessando algum tipo de mar bravio, algum deserto seco, alguma situação de dor, alguma angústia na sua vida, seja por um parente, seja por você mesmo, seja espiritual ou físico, e isso tem te arrancado lágrimas e perguntas: onde Ele está? Eu gostaria que você que está nessa situação saia do seu lugar. Você precisa ver Deus no meio da tempestade. Então eu te convido a sair do seu lugar. Eu quero orar por você esta noite, em o nome de Jesus. E Ele vai te identificar no meio das ondas altas. Ele vai te achar no meio dos ventos fortes. Ele vai te achar no meio da poeira alta. Se alguém aqui esta noite sabe que está passando por um grande momento de dor, de preocupação, de tristeza, de angústia, e não sabe nem o porquê e para quê, e simplesmente quer encontrar Deus para que Ele te dê as respostas, deixa Ele te encontrar. Sai do seu lugar onde você está e vem diante desse altar. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós oramos com a Tua igreja, pedindo a Tua graça, Senhor, salvadora e redentora, sobre a vida daqueles que ainda não são cristãos. Que o Senhor possa trabalhar no coraçãozinho deles e convencê-los da necessidade de estar em pé diante de Ti numa prestação de contas. De forma, Senhor, que essas pessoas que estão aqui, e Tu sabes qual é o tamanho das ondas que eles têm enfrentado, da tormenta, das dificuldades, das lutas diárias que se têm enfrentado. E talvez até aqui, Senhor, tenham eles procurado encontrar-Te em vários lugares para que a solução dos problemas deles venham,
para que as ondas se acalmem, para que os ventos baixem. O Senhor é que nos prometeu estar conosco no meio das fornalhas, no meio do fogo ardente, no meio dos rios, das águas, e nos fazer triunfar sobre tudo isso, justamente porque o Senhor habita e faz seu caminho no meio das tempestades, significando que Tu és Senhor sobre elas, Paizinho. Então, seja Senhor sobre a vida dessas pessoas que estão aqui. Governa sobre as dificuldades que cada cristão aqui esta noite está passando. Que Tu seja aquele que abre as portas das quais ninguém até agora conseguiu abrir. Que o Senhor seja aquele que abre, Senhor, os caminhos que estão trancados à vida daqueles que estão aqui. E que o Seu temor venha sobre nós, Senhor. Que o temor dos céus venha sobre nós. Que a Tua glória outra vez nos inunde de temor de tal maneira que possamos querer a Tua presença em santidade em todo o tempo. Ensina-nos a ser igreja, Senhor. Ensina-nos a crer em Ti como Tu és de verdade, a Te conhecer como Tu nos conheces. Pai, eu lhe peço isso agora em nome de Jesus, que a Tua igreja possa ser cuidada, amparada por Ti em todo o tempo, hoje e sempre. Sejam eles vitoriosos, Paizinho. Que o vento cesse, que as ondas abaixem, que o fogo não lhes queime, que as águas não os encubram, mas que eles estejam em pé. Dá força ao que está cansado, Senhor. Fortalece ao que está abatido. Dá condições de caminhar mais e andar mais e prosseguir para a glória do Teu nome. Eu lhe peço em nome de Jesus. Ou se você puder dar um abraço apertado em quem está perto do Senhor e diga para ele que o temor de Deus venha sobre você.